Olá, bom dia. Segunda-feira, mais uma semana iniciando, dia 27 de novembro de 2023. Um belo dia para a gente refletir na palavra do Senhor, começar pensando na palavra do Senhor, né? E o texto para nossa reflexão hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim, ó: E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é um contexto, o texto aqui está dando um contexto de uma conversa íntima entre Jesus e seus apóstolos, no qual ele pergunta para os apóstolos o seguinte: o que as pessoas estão falando a meu respeito? O que eles dizem de mim? Jesus não estava fazendo um teste de popularidade, no sentido de saber se a fama dele já tinha espalhado bastante, o que as pessoas pensavam dele, no sentido dos seus feitos, das suas falas. Não, ele não estava preocupado com fama. A preocupação de Jesus ali é saber se as pessoas tinham captado que ele era o Messias esperado. Já por volta de 700 ou 800 anos, já tinha a corrente messiânica, já tinha os profetas falando sobre a chegada de um Messias, que era aquele que haveria de restabelecer a ordem do reino de Deus no mundo. E eles acreditavam que o reino de Deus era um poder político, uma cidade organizada, liderada por um agente de Deus, né? E a cidade física. Mas Jesus falou com Pilatos: meu reino não é deste mundo. Bom, então, não era o Messias que faria, não era Jesus o Messias que faria essa organização nacional. O trabalho de Jesus era outro, bem outro, né? Então ele quer saber isso, ele pergunta para os apóstolos: o que o pessoal está falando? Aí o pessoal fala lá várias coisas, que ele era um profeta, que ele era uma série de coisas. E ele fala assim: e vocês, o que dizem de mim? O que vocês perceberam aí a meu respeito? E Pedro, assumindo a palavra como talvez ali uma liderança, né? Ele diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Pedro identificou Jesus como o Messias. E aí Jesus ficou feliz com essa declaração. Essa declaração era importante. Era importante que aqueles homens que andavam com Jesus soubessem, tivessem certeza absoluta que ele era o Messias esperado. Isso era muito importante. Mas não é o assunto aqui. O assunto nosso aqui é sobre a igreja. A fala de Jesus. Ele fala: olha, você é muito bem-aventurado, você é uma pedra, uma pedra de mão, né? Firme como uma pedra. Não vou chamar mais você de Simão, vou chamar você de pedra. E sobre essa rocha, que era a declaração dele, eu vou edificar a minha igreja. A rocha é: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, filho do Deus vivo, seria edificada a igreja. Mas o que é a igreja, afinal de contas? Porque ele fala assim ainda: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que eu vou edificar, aquilo que eu vou fazer, vai ser tão forte que nem a morte poderá detê-la. As portas do inferno, todo o poder das trevas que se levantar contra elas, não poderá detê-la. E quando ela for para cima do inferno, o inferno não poderá contê-la. É isso que Jesus está dizendo. Mas o que é igreja? Igreja, a palavra igreja vem de eclésia. É uma transliteração da palavra eclésia, que era uma assembleia, uma reunião ateniense, né? Ou seja, da Grécia, criada por um tal de Solon, que era um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Esse Solon era um estadista, legislador e era poeta. Isso foi criado, a Eclésia foi criada em 594 a.C. E o objetivo da Eclésia o próprio nome já fala, Eclésia. Que quer dizer para fora. E Kalem, que é a segunda palavra, são 2 palavras, né? Kalem. Que quer dizer para fora, e Kalem significa chamados. As pessoas eram convidadas a saírem de suas casas, irem para um lugar específico para deliberarem, discutirem assuntos da cidade, para resolver as questões das cidades. Então são os chamados para resolver questões da cidade. Jesus se apropria do termo grego eclésia para dizer: eu vou edificar a minha igreja. Pessoas que eu vou convocar, que eu vou chamar para fora de suas casas, para fora das suas realidades, para resolver coisas muito mais profundas, muito maiores, né? Então nós somos convocados por Jesus como igreja para cuidar das coisas relacionadas ao reino dele, aos interesses dele. Assim como as pessoas eram chamadas de suas casas para cuidar das coisas, dos interesses da cidade,
Nós somos chamados para fora das nossas vidas cotidianas para cuidar das coisas do interesse do reino de Deus. Então, primeira coisa que a gente vê aqui que faz com que eu sinta o desejo, a alegria e o prazer de fazer parte de uma igreja ela foi criada por Deus. Jesus não criou placas. Ele não criou batista, metodista, assembleia, essa é a organização humana, são as instituições humanas. Mas ele criou igreja, ele falou, edificarei a minha igreja. Ele chamou pessoas de todos os lugares do mundo para que voltassem suas atenções para as coisas que são mais cruciais e necessárias para o bom andamento da vida humana e também para endereçar as pessoas ao reino dos céus. Então, ela foi criada por Jesus. Por isso eu preciso dela. Eu preciso dela. Foi ele que criou. Ele tem interesse na igreja, no andamento da igreja, né? Ela cuida dos negócios do reino de Deus. Então eu sou chamado para cuidar de coisas muito mais excelentes, né? Coisas do negócio do reino de Deus, né? A igreja cuida da gente. A igreja é um lugar onde a gente se cuida, né? Ela cuida da gente no sentido físico, emocional, espiritual, né? Se você é uma pessoa que está envolvida com a igreja, uma pessoa que está mesmo entranhada na igreja, você não é apenas uma pessoa que vai no templo religioso, mas você é uma pessoa da igreja, você tem a sua vida cuidada. É uma maior rede de apoio que tem, porque ela é direcionada, conduzida, dirigida pelo próprio Espírito Santo. E todos nós precisamos de rede de apoio. Uma das coisas que mais se fala hoje em dia é sobre necessidade de rede de apoio. As redes de apoio nos ajudam a melhorar nossas condutas, a melhorar nossa vida, nos melhorar como seres humanos. Entende? É muito bom, por exemplo, eu saber que a igreja a qual eu pertenço é uma igreja de Jesus, verdadeira, com pessoas interessadas, com pessoas realmente voltadas para Deus, pessoas sérias, que deixam seus afazeres e emprestam um pouco da sua idoneidade, da sua presença, da sua força de trabalho, da sua espiritualidade para cuidar da minha vida, para cuidar da vida das minhas filhas. É muito bom. Tem coisas que o coração do pai não consegue atingir. Tem coisas que a fala da mãe não consegue atingir no filho. E às vezes a igreja é essa rede de apoio que alcança. Tem coisas do coração do marido que a esposa não consegue atingir, mas a igreja consegue chegar lá. A palavra de Deus consegue chegar lá. Tem coisas no coração da esposa que a palavra chega. O marido não chegou, mas a palavra chega. E a gente vai melhorando como ser humano. A gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. A igreja é sumamente importante. Não tem como você querer ser, eu sou igreja, eu posso ser sozinho. Sozinho ninguém é igreja. Não existe membro amputado que continue vivo. Se eu cortar a minha mão, ela não vai continuar viva. Ela vai morrer. Então não tem jeito a minha mão funcionar fora do corpo. Então a pessoa que fala assim, eu não preciso de igreja, não precisa sim. Se você é uma pessoa que um dia teve um real encontro com Jesus, você é aquele que foi chamado para fora das suas realidades pessoais para cuidar das coisas do reino. E o seu irmão, a pessoa que senta no banco do seu lado na igreja, é uma coisa do interesse do reino. É uma coisa do interesse. O filho do seu irmão é uma coisa do interesse do reino. É muito bonito ver o filho de crente, né? Tá sempre... Onde está meu filho? De vez em quando eu vejo lá as irmãs falando, Marcela, a Jusilane, né? Alguém viu a Alice por aí? Está no colo de um irmão lá, está no colo de uma irmã ali. Tem sempre alguém cuidando, porque é uma grande família, as pessoas se cuidam, sabe? As pessoas se cuidam. E isso é muito importante. E a Bíblia fala que a gente tem que comunicar as nossas necessidades com os santos, né? Ou seja, tem momentos que você está passando por situações e você não comunica com ninguém. É importante comunicar para que alguém cuide de você. Igreja é para isso, a igreja serve para isso. Igreja não é um lugar de autoajuda ou um lugar para você se sentir bem no sentido de sentar ali, ouvir uma palestra, ouvir uma mensagem e voltar para casa. Não. Igreja é um lugar de doação e de recepção, né? Onde você edifica alguém e alguém te edifica. Onde você faz alguém crescer e alguém faz você crescer. Né? Onde você faz uma família crescer e outra família faz a sua família crescer. E assim vai, essa troca a gente vai. É por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porque o fio condutor e o que transita no meio da igreja, fazendo ela acontecer como ela acontece, é o Espírito Santo. E Deus é pela igreja. E se Deus é por nós,
quem será contra nós? Então, se você não pertence a nenhuma igreja, faça parte de alguma igreja, faz muita falta. Eu costumo escutar de um irmão lá da nossa igreja, ele diz assim: é muito bom ter uma igreja, é muito bom ter um pastor, é muito bom ter irmãos com os quais a gente possa contar, né? É sempre muito bom poder viver a eclésia. É sempre muito bom poder viver esse entrelaçamento. A gente melhora como ser humano. A gente vai sendo moldado à imagem e semelhança de Jesus. É na igreja que isso acontece. É no convívio com os irmãos que isso acontece. É recebendo uma oração, é recebendo um conselho, é recebendo uma orientação, é recebendo um direcionamento que a gente vai melhorando a cada dia. É uma rede de ajuda, é uma rede de apoio que é conduzida pela boa mão do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que na igreja primitiva eles tinham tudo em comum, não era só partilha de bens, não. Era partilha de bens também, que era uma coisa muito importante, porque eles estavam despatriados dentro da sua própria pátria, né? Porque eles abandonaram a religião oficial e se tornaram cristãos. Então eles foram marginalizados e tinham que um cuidar do outro, e essa é a filosofia, um cuidar do outro. Então quando fala assim, tinham tudo em comum, não era só recursos financeiros, não. Tinham tudo em comum no sentido também de dividir a vida. A coisa mais preciosa que a gente tem é a vida, mas eles dividiam a vida uns com os outros, dividiam as alegrias, dividiam as tristezas. E um carregando o outro, um ajudando o outro. E assim a gente vai chegando muito mais longe. Então se você pertence a uma igreja séria, porque isso que eu estou falando aqui é só a igreja séria que faz. Tem igrejas que vão tentar te preparar para ser rico, milionário, passar por cima dos outros. Igreja coach, pregações coach. Aí eu não estou falando disso. Estou falando de igreja verdadeira, edificada por Jesus. Aquela que trabalha para melhorar você, melhorar a mim como ser humano. Me fazer mais de semelhança de Jesus. Me endereçar para o céu. O interesse da igreja verdadeira é endereçar pessoas para os céus. Se você pertence a uma igreja dessa, que prega o evangelho genuíno, que tem essas prerrogativas que eu falei aqui, você é muito feliz. Não larga não. Fica firme aí. Dê sua contribuição, receba a contribuição do outro, fica firme aí. Se você não pertence a uma igreja, procura uma igreja séria para pertencer, para fazer parte, sabe? Porque faz muita falta na sua vida. Ainda mais nesse mundo, nesse momento do mundo, um momento de insegurança, cheio de ideologias, cheio de coisas que está destruindo família, destruindo pessoas, destruindo filhos, colocando filho contra pai, pai contra filho, ainda mais nesse momento onde os valores estão sendo diluídos, né? Valores líquidos, né? Estão sendo diluídos e estão sendo liquidifeitos, né? A gente precisa muito, muito, muito de uma igreja verdadeira que nos ajude a ficar de pé a cada dia. Faz isso que você vai ver a sua vida mudando, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. E obrigado porque nós temos uma igreja edificada por Jesus. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Aqui vai um abraço especial para Renata de Carvalho. Hoje é aniversário dela. Se você ainda não deu parabéns, dá lá. Parabéns para ela. É um privilégio muito grande, Renata, caminhar com você do caminho da fé. É um privilégio para mim. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um.